Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes, estejamos revestidos da palavra de Deus e vamos propagar pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoai e sereis perdoados. Será que nós estamos perdoando nossos irmãos que nos ofendem? Perdoai e sereis perdoados. Pedro aproximou-se do nosso Senhor Jesus Cristo e perguntou: Até quantas vezes deveria perdoar? Até 7 vezes. Pedro pensava, mas não é até 7 vezes. Jesus argumenta, até 70 vezes 7 vezes. Multiplicando esse número 70 vezes 7 vezes, a lógica, numa lógica matemática, é todas as vezes que uma pessoa, que um irmão nos ofender, temos que perdoar. É perdoar todas as vezes. Todas as vezes. É a lógica
matemática dos 70 vezes 7. É perdoar todas as vezes que nós formos maltratados, machucados. Uma pessoa nos maltratar, nos machucar, temos que perdoar. Todas as vezes. A lógica dos 70 vezes 7 é todas as vezes que nós formos ofendidos, temos que perdoar. Que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. O nosso Senhor Jesus Cristo argumenta falando a lógica de 70 vezes 7 vezes. É todas as vezes que formos ofendidos, temos que perdoar. Que quem perdoa é perdoado. E o nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola falando do rei que resolveu acertar contas com seus empregados. E começou o acerto das contas. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é perdoar todas as dívidas. É o perdão, que quem perdoa é perdoado. Que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quem é esse rei que resolveu acertar contas com seus empregados? Quem são os empregados? Os empregados somos todos nós. O rei é o que perdoa. E temos que perdoar todas as vezes que formos ofendidos por um irmão, por uma irmã. E o rei começou o acerto de conta e trouxeram que lhe devia uma enorme fortuna. Na realidade do texto, na essência do texto, é um acerto de conta monetário. Mas a lógica da pedagogia fundamental é o perdão. É perdoar e ser perdoado. Quem perdoa é perdoado. E trouxeram que devia enorme fortuna. O empregado não tinha com que pagar. Não tinha com que pagar, mas o empregado caiu aos pés do patrão, prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Esse empregado que caiu aos pés do patrão, pedindo para dar um prazo, é a lógica da penitência, fazer penitência para se purificar. E ele deu o prazo, ele foi liberto, perdoou-lhe a dívida. Esse empregado perdoou o irmão que o ofendeu. E ele fez penitência. E ele foi perdoado. E ao sair dali, encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 moedas. Devia apenas 100 moedas. E agarrou e começou a sufocá-lo. E também pediu um prazo, eu te pagarei. E o empregado não quis saber disso. Esse segundo, ele não perdoou o próximo. Mas ele não foi perdoado. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Ele não teve compaixão do companheiro. E então o patrão mandou entregar aos torturadores para que ele pagasse toda a dívida. Por que tem essa essência no texto que o empregado mandou entregar aos torturadores? Que esse não perdoou o irmão. Quem não perdoa não é perdoado. Perdoai e sereis perdoados.
perdoar e amar. E Jesus, na última perícope, argumenta, falando: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o teu irmão. É perdoar de coração. Perdoar de coração é perdoar todas as vezes que o ofender, que formos ofendidos, é perdoar e amar. Perdoar e amar e estar ajudando o irmão. Será que nós estamos perdoando o próximo? Estamos tendo compaixão? Que todos perdoem e amem e tenham compaixão do próximo. A pedagogia fundamental do Evangelho é perdoar o próximo, perdoar de coração e amar. Perdoais e sereis perdoado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, a nossa advogada, o refúgio dos pecadores, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus.